Obrigado pela linda mensagem, que Deus seja louvado, Deus abençoe vocês mais e mais. Bom, nesta noite aqui eu quero apresentar o pregador, nosso irmão Marco. Ele é da igreja do Jardim Santa Isabel. Ele é um amigo há muito tempo, né, Marco? Nós nos conhecemos, e ele lá tem a função, ele é do Ministério de Publicações e Liberdade Religiosa também, né? Então, quando eu o convidei, ele prontamente aceitou. Quero agradecer, e que Deus te use mais uma vez e mais ainda na sua vida. Amém. Uma boa noite a todos. O Paulo só esqueceu de dizer que ele também é nosso padrinho de casamento, né? Então, é uma família muito querida, né, para nós. E, na verdade, eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço porque ocupar esse espaço aqui, quem prega, quem sobe aqui para pregar, seja a mensagem falada ou cantada, sabe da responsabilidade que nós temos ao ocupar esse espaço. Eu que agradeço pelo privilégio. E antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de pedir novamente que os irmãos fechassem os seus olhos para nós levantarmos uma prece ao Eterno. Querido e Pai, Eterno Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que há nesse universo, o Senhor, com a bondade, mandou o seu Filho até aqui, à terra, para nos salvar, ó Pai. E gratos somos por isso. E hoje nós teremos o privilégio de abrir a palavra que o Senhor inspirou os profetas a escreverem, ó Deus. Peço a unção do seu Espírito, que eu seja iluminado por Ti, e que as minhas palavras, ó Pai, sejam doces aos corações, e que possamos levar alguns ensinamentos para casa, ó Deus. Em nome, por amor de Jesus, que eu lhe peço e já agradeço. Amém. Bom, eu ia pedir para vocês tirarem um pouquinho do retorno para mim, por favor. Acho que sim. A mensagem de hoje eu baseei aí no telão, né? Já tem o nosso primeiro slide, e eu digo que só temos mais 253 slides a passar. É óbvio que é brincadeira, né? Senão eu teria que passar a madrugada aqui falando. Mas eu baseei neste livro, né, que está aí no telão, e obviamente também nas Sagradas Escrituras. E o título é Unidade no Corpo de Cristo. E é a nossa 14ª doutrina, né? E eu aconselho que após, né, o sermão, ou a hora que vocês puderem, leiam essas páginas. São páginas muito boas, muito aprazíveis ao nosso conhecimento. E eu gostaria de começar com um texto desse livro aqui, página 226. Diz assim: a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade, e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu em uma comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Então aqui tem uma prévia do que é a doutrina, unidade no corpo de Cristo, que é a 14ª. E eu gostaria de começar falando sobre a igreja nos tempos de Jesus. E eu baseei essa parte
em Mateus 20, 17 a 28, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias como primeiro texto, né? Mateus 20, 17 a 28. Nesse texto nós temos um panorama de como era a igreja nos tempos de Cristo, ok? Então vamos lá, Mateus 20, 17 a 28, diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e o outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedes, ou pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Não é assim entre vós? Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui a gente tem uma pincelada de qual era o pensamento de alguns judeus. Não digo todos, mas alguns sacerdotes tinham essa visão de que Jesus, o Messias, ele não viria para restaurar a terra do jeito que nós entendemos, né? Que viesse para morrer pelos pecados, para quebrar o véu que separava o Santo do Santíssimo e aí unificar. Eles não tinham essa visão. É fácil a gente olhar para eles e fazer um pré-julgamento e falar assim: nossa, mas eles tinham todo o conhecimento, eles tinham os profetas ali pertinho deles, como que eles não entenderam isso? É fácil a gente ler a história e julgar depois que ela passou. O difícil é você viver a história e entender o que está acontecendo ali. Isso é complicado, isso é bem complicado. E eles visualizavam um Messias que era um guerreiro, assim como foi Davi, assim como foi Saul, e que queria destruir o jugo romano. E por isso eles tinham o pensamento político de que eles poderiam ocupar a direita ou a esquerda no reino terrestre. E Jesus, por muitas vezes, já tinha dito que o reino não era deste mundo, mas sim de outro mundo. Parece que os ouvidos das pessoas que estavam ali não entendiam isso. As Escrituras, a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, ela vinha falando de um Salvador, de uma pessoa que sofreria. Mas é difícil a gente aceitar uma pessoa que, como líder, que vai olhar e vai falar assim: ah não, o meu líder tem que ser forte, tem que ser guerreiro. Alguém gosta de ter um líder fraco? Nós colocamos líderes fracos à frente dos ministérios? Dificilmente a gente faz isso.
Dificilmente. E assim era o pensamento deles. Não era um pensamento totalitário, mas provavelmente um pensamento majoritário. O que aconteceu depois disso? Jesus morreu, não é mesmo? Ressuscitou. E aí a gente vem para o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, que era a igreja visível. O que aconteceu após a ascensão de Jesus? É uma pergunta. O que aconteceu após a ascensão de Jesus? O que aconteceu com os discípulos, com a igreja? Pode falar, pessoal. Isso. E aí, justamente, pode continuar. Eles se reuniram. Uhum. Chegou num ponto interessante. Eles se reuniam para orar. E aí, com a morte antes de Estevão. Quem que morreu dos discípulos? Quem que se matou? Judas Iscariotes. Aí eles fizeram o quê? Eles oraram, como o irmão aqui falou, e aí eles escolheram uma pessoa para substituir Judas, certo? E caiu a sorte sobre Matias. Isso daí está no capítulo 1 ali. Após isso, eles oraram, e aí vem a descida do Espírito Santo, e eles começam a pregar. Nesse momento, aquele Salmo 133, 1, faz sentido, que diz: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali fez muito sentido esse salmo, essa parte do salmo, né? A história segue. A igreja daquela época, a primeira igreja, ela passa, e a história segue, e nós chegamos na igreja militante, que a senhora White diz. Ela fala sobre uma igreja da qual busca uma unidade em espírito e em verdade, e ela forma a instituição. A instituição, ela deve ser unida com os mesmos propósitos de pregar o evangelho, tendo uma doutrina coesa e unificada. Foi assim que foi formada a igreja adventista. Eles não queriam formar uma nova igreja, a história da igreja diz isso, eles não queriam formar uma nova igreja, mas eles sentiram a necessidade, após discussões sobre doutrinas, sobre pontos doutrinários, que um saía para pregar para um lado e falava de um jeito, o outro então eles formaram uma doutrina ali, né? E também, por um outro detalhe, as dissensões, brigas, desavenças, elas deveriam ser retiradas do corpo de Cristo. Assim como fala sobre a metáfora do corpo humano em Romanos, né? Que o corpo, ele tem várias funções, e daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho sobre isso, e ele fala em Efésios 4:3 sobre a unidade do Espírito. E a Bíblia, ela diz que devemos fazer discípulos, né? Nós, igreja militante, nós devemos fazer discípulos. E a igreja militante eu vou dividir em 4 tópicos aqui: letra A, letra B, letra C e letra D. A letra A, fazendo discípulos, eu tirei como base Mateus 28, 19 e 20. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias em Mateus 28, 19 e 20, seria muito bom. É um texto muito conhecido, né? Diz assim, eu escuto sons de página, então eu aguardo. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto só será plenamente cumprido quando as partes do corpo estiverem unidas. As suas funções são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Qual que é a função da cabeça? Qual é a função do braço? Qual é a função da perna? Qual é a função do dedinho? Isso porque eu não estou nem falando dos órgãos internos, que cada um tem a sua função. O apêndice deve servir para alguma coisa, né? Além de estourar, né? Como o Paulo que o diga, né, Paulo? Deve servir para alguma coisa. Mas é isso. Ele deve servir para fazer discípulos, ele tem que ter um rumo só. Qual que é o objetivo de todos os órgãos do corpo humano? Manter o corpo vivo. Mesmo quando nós nos vemos em perigo, nós temos duas opções. Ou a gente para e sofre, ou a gente corre. Só tem essas duas opções. O correr talvez se mantenha vivo, né? Letra B, unidade. Romanos 12, 4 e 5. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Eles têm funções diferentes aqui mesmo na igreja. Temos lá o pessoal da sonoplastia, temos o pessoal do louvor, temos as pessoas que pregam, temos as pessoas que dão estudos bíblicos, temos pessoas que aconselham, temos pessoas que oram. Todos nós fazemos parte de um único corpo, e esse corpo se chama igreja. Para quê? Com o mesmo objetivo, de proclamar o evangelho. Letra C, diferentes dons e mesmo Espírito, acabei até falando antecipado. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 14, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber em um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, de 29 a 31 agora. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nessa parte, ele está falando o seguinte, que os dons são variados. O Espírito Santo, ele dá o dom do jeito que ele acha melhor. E ele escolhe. Você pode até falar assim, eu não sei que dom que eu tenho. Procura. Pede a Deus para te mostrar o seu dom. E aí cabe a você desenvolver esse dom que Deus te deu. Algum dom você tem. Existe um personagem na história da igreja que ele foi conhecido como o pregador de lareira. Ele sabia tudo sobre a doutrina, ele sabia tudo sobre a estátua de do sonho de Nabucodonosor, ele sabia muitas coisas. Só que quando ele subia no púlpito, subia aqui para falar para as pessoas, ele travava. Mas quando ele ia para a casa das pessoas, ele era um dos melhores. Levava muitas pessoas ao batismo. Dons diferentes. A letra D, vivendo em amor. O fato é que cada membro do corpo, na metáfora acima, lida acima,
vivem em harmonia, quanto mais nós que somos batizados e seguimos um só mestre. Então aqui está falando que cada parte do nosso corpo, ele é unificado, ele depende um do outro. O coração tem um movimento de sístole e diástole para jogar o sangue para o corpo, devolver para o pulmão, e ali ele faz a troca gasosa, que devolve para o corpo para alimentar com oxigênio os tecidos, todo o corpo. E aí ele alimenta os outros membros. Se uma coisa faltar, você sabe que vai dar problema. Por exemplo, às vezes a gente não dá nada para o nosso dedinho do pé, mas bate ele na quina. Eu tenho esse dedinho aqui, esse mindinho aqui, eu fraturei ele num acampamento. Se vocês soubessem como esse dedo faz falta para mim, eu não faço o movimento total. E aí eu tenho dificuldade em fechar a mão, então eu só fecho os 4 dedos e esse daqui fica meio aberto. Faz uma falta. Quando eu vou pegar alguma coisa, faz muita falta. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, que está na página, Colossenses 3, de 10 a 15. Diz assim: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse tópico é o vivendo em amor. E aqui, nós estamos falando para a igreja. Ele estava falando para a igreja daquela época. Porque a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita primariamente para aquelas pessoas. E alguns textos, lógicos, proféticos, cabe a nós. Mas primariamente ele estava falando ali. Então, precisava de amor. Aplicação. Vivamos em amor. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E na nossa igreja, temos dissensões? Temos brigas? Eu não cheguei a contar quantas pessoas tinham no auditório. Tinha aqui na igreja. Mas deve ter mais de 50. Ok? Todo mundo pensa igual? Óbvio que não. Você acha que naquela época eles pensavam igual? Óbvio que não. Qual que é a diferença? A diferença é o que aconteceu lá em Atos 1. Essa é a diferença. Eles pararam, oraram, se uniram e fizeram a pregação do Evangelho. E aí eu chego num tópico aqui que chama a igreja invisível, que é a nossa função, que aí eu gostaria de ler João 17, 20 a 23. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É Jesus que estava falando. Aqui Jesus disse o quê? Que ele orava para aqueles que viessem a crer. E aqui ele fala para a gente, para nós pregarmos para as pessoas. Algumas pessoas, e eu às vezes me incluo nisso, nós estamos inertes. Nós não pregamos o Evangelho. E tem diversas formas de pregar o Evangelho. Diversas, vocês sabem disso.
Existem muitas pessoas que estão esperando a gente falar alguma coisa ou fazer alguma coisa para ele aceitar a salvação, sabia? Eu gosto muito de uma fala do Dr. Rodrigo Silva, que ele diz assim: para algumas pessoas, a Bíblia, eu sou a única Bíblia que ele vai ler. Então, os meus atos, eles falam muito mais do que uma pregação. Caminhando para o final, e lendo o texto de Colossenses 3, 10 a 15, esse eu já li. Nisto cremos, página 227, diz assim: seu irrepreensível amor atingiu as profundezas e restaurou a humanidade quebrantada. Tal amor, que os tornaria distintos em relação ao público indiferente, seria evidência de que eram verdadeiros discípulos. Aí ele faz um recorte aqui de João 15, 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mundo seria eternamente capaz de distinguir os genuínos cristãos, não por causa de sua profissão, mas pela revelação neles do amor de Cristo. E assim como foi no passado, como os discípulos foram reconhecidos, agora nos últimos tempos nós também seremos reconhecidos. E nesse momento eu vou passar os 257 slides que eu falei. Quantas pessoas existem aqui que não conhecem a Jesus? Aqui, se eu não estou enganado, é a Avenida Paulista num domingo. Ela é fechada num período e fica assim, Avenida Paulista. Fica desse jeito. Quantas pessoas aí têm a sua vida entregue para Jesus? Por que eu coloquei essas personalidades? Porque eles são pessoas que declaradamente são ateus, né? Todos os 4 são declarados ateus, não acreditam em Deus. Talvez um agnóstico aí, talvez um gnóstico, mas pela informação que eu tenho, são ateus. Dessas pessoas aqui, olhando num panorama, se elas entrassem aqui pela porta da igreja, como você as receberia? Bem? Bem, né? Ok. Essas também? Essas também? Sim? Ok. E essas daqui? São pessoas que não são da nossa fé. São pessoas que não são da nossa fé, que não estão trajados da mesma forma que nós estamos. Como você receberia essa pessoa? E estas? Um pouquinho mais difícil, né, da gente ver esse público aqui na nossa região. Mas em algum lugar do mundo, pessoas que seguem esse estilo de vida vão entrar por nossas portas. Como a igreja adventista vai receber? E se entrar lá na igreja do Santa Isabel, do Jardim Santa Isabel, como que eu vou receber essas pessoas? E essa daqui? São pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com culturas diferentes, só que com um objetivo comum: conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E essas? Essas daqui já estão mais próximas da gente. Aqui, ó, trabalho por comida. Desabrigado, né? Está escrito ali no papelão aqui embaixo. Se um sujeito desse daqui, ó, do lado direito aqui em cima, fechado, né, na tatuagem, como diz os jovens hoje, se ele entrasse agora na igreja aqui, como que ele seria recebido? Com susto? Com asco, talvez? Porque foi assim que as pessoas olharam para Jesus quando ele foi falar com a mulher samaritana, quando ele
chamou Maria Madalena? Quando ele jantou, almoçou com as pessoas que não eram da nossa patota? Para os novinhos da nossa turma, tá? Patota é quem mais é antigo, quem mais é mais velho. Como que a gente receberia essas pessoas? Deixa eu ver se tem mais um slide. Esse daqui. Aí aqui eu vou... Nossa, tenho 5 minutos. Meu Deus. Essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas já estão na nossa igreja. Essas pessoas já estão na nossa igreja. Como que a gente está recebendo essas pessoas? Será que tem alguém que tem uma tendência à homossexualidade entre nós aqui e nós não sabemos? Que eles já estão entre nós. Já estão. Como que você vai tratar? Como que eu vou tratar? Vou oferecer a cura gay? E não quero falar de política. Não gosto de política. Estou falando de tratamento de pessoas. Jesus morreu por quem? Por todos. Não foi só por nós. Nós é exclusivismo. Desculpa, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Jesus morreu por todos, independente de onde ela esteja. Se ela virar e aceitar Jesus, ela está salva. Acabou o assunto. Você querendo, eu querendo ou não. E aí eu gostaria de fazer uma propaganda. Para quem tem curiosidade, existe um ministério dentro da nossa igreja que cuida dessas pessoas. Me perdoem, eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou passar 5 minutos do tempo de vocês. Me perdoem, de verdade, mas eu acho muito necessário. Eu conheci esse ministério num curso de desbravadores, se eu não me engano foi ano passado, lá em Araçoiaba da Serra. Tinha alguém aqui? Tinha? Tinha, né? Eu lembro. Você, eu sei que é desbravador, porque já vejo há anos. Você lembra dessa palestra? Foi uma das melhores que eu vi. Uma das melhores. Chama Ministério Amizades Verdadeiras. Eles dão um curso, você paga R$50 de uma vez só, para você aprender a lidar com esse público. Eles estão localizados, a sede deles é a Paulistana. Eles dão esse curso para nós aprendermos a lidar com essa situação que está acontecendo na nossa igreja. Quem está em clube de desbravadores sabe muito melhor do que eu, do que eu estou falando. Como nós vamos receber essas pessoas? Como? Irmãos, eu não vim dar bronca em ninguém. Não me entendam assim. Mas é uma admoestação que nós precisamos nos preparar para conversar com essas pessoas. Não só com essas, como judeus também. São Paulo tem um trabalho lindo. Tem uma igreja lá adventista que segue os padrões judaicos. Não são judaizantes. Eles seguem a cultura judaica. É lindo de ver. É lindo. Entrem nesse site, amizadesverdadeiras.com.br. amizadesverdadeiras.com.br. Assistam os vídeos deles. Se preparem. Porque, no final das contas,
O que vai importar é quem aceitou ou não o Evangelho, quem aceitou ou não a Jesus Cristo. Isso que vai importar. Não vai, com todo o respeito, e eu sei sobre o sábado, sobre o Shabat, a importância de guardar o sábado. Com todo esse respeito que eu tenho. Mas isso daí não vai fazer diferença. Eu posso guardar todos os sábados da minha vida e não ter aceitado a Cristo. As pessoas vão entrar por nossas portas. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou falar sobre a 11ª doutrina, a 2ª, a 5ª, a 9ª? Não, vamos falar sobre o amor de Jesus. Primeiro, que é Ele que salva. E tem um outro detalhe. Já estou 1 minuto em atraso. A gente não tem amizade com todo mundo. Eu venho de uma igreja pequena, o Paulo conhece. Vocês têm uma igreja enorme aqui, grande. Nem todo mundo tem amizade com todo mundo. Mas a diferença de uma igreja é quando ela ora por ela mesma. Quando ela ora por ela mesma. Então, mesmo você não conhecendo ela, você pode orar por ela. Ou não. Mesmo você não convidando a pessoa para jogar um vôlei ou comer uma pizza na sua casa no sábado à noite, você pode orar por ela. Essa é a união, em oração. E aí a igreja adventista, quando a igreja adventista entender isso, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí vai acontecer o que aconteceu em Atos. A minha oração e o meu desejo é que Jesus volte logo.